Professor Marco Aurélio. Kassab descarta ser ministro das Comunicações. Professor Marco Aurélio Freire, bom dia para o senhor. Bom dia, Renata, bom dia, Vitor, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Olha, Renata, a tempestade perfeita vai se formando nesse momento em relação ao governo Lula. Aí, tempestade perfeita é um termo que a gente usa para dizer que tudo de ruim está começando a aparecer. Eu falo o seguinte, o Kassab deu essa resposta em relação à entrevista, quando ele foi perguntado o seguinte: olha, o senhor assumiria o Ministério das Comunicações, que está vago, né? É um ministério feito que é ocupado pela União Brasil, que o ministro Juscelino saiu, o Pedro Lucas não quis ficar, pediu desculpas ao Lula, mas não ficou, e aí perguntaram ao Kassab, você iria? Ele disse, olha, não iria, não é o momento. E o PSD, ele disse, não, o PSD realmente quer melhorar os espaços no governo, mas o meu caso pessoal, eu vou continuar secretário de Tarcísio de Freitas. E aí tem um detalhe, o Kassab é o presidente nacional do PSD, tem ministérios no governo Lula, inclusive André de Paula, que é pernambucano, mas ele mesmo, Kassab, tem uma secretaria importante no governo de São Paulo, que provavelmente Tarcísio de Freitas está se constituindo como um futuro opositor ao Lula em 2026 pelo andar da carruagem política. Ou seja, Kassab mantém um pé em cada canoa, mas está cada vez mais, de algum modo, se afastando do governo Lula, e isso tem uma explicação. Por que Kassab vai se afastando e por que a União Brasil também não assumiu essa posição do ministério, mesmo fazendo até um deputado pedir desculpas mas não aceitar o cargo? Pesquisa, gente. Cada vez mais, as pesquisas que saem, o governo Lula não tem tido bons resultados nas pesquisas nacionais. Professor, a gente vai falar da pesquisa daqui a pouco, mas ontem nós tivemos um evento no Palácio do Planalto, em que estavam lá líderes do governo na Câmara e no Senado, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, presidente Lula e o ministro da Justiça e Segurança Pública, o ministro Ricardo Lewandowski. O ato ali, feito numa sala pequena, inclusive, era um ato rápido de entrega da PEC da Segurança Pública para o Congresso, né? E ali representados os deputados e senadores com o presidente das duas casas. Davi Alcolumbre, em especial. Terminou por volta de 7h30. 8 horas da noite, sai a notícia na imprensa. O atual presidente da Telebrás é o indicado de Davi Alcolumbre e que foi confirmado pelo presidente Lula, não oficialmente, mas reservadamente ao Alcolumbre, para que seja o novo ministro das Comunicações. Então, o novo ministro já está definido, chama-se Frederico Siqueira. O Planalto ainda não oficializou, mas o presidente Lula já confirmou ao Alcolumbre. E nessa reunião, era uma troca de afagos impressionante do Alcolumbre com o presidente Lula. Então, ao que parece, o presidente encontrou ali o intermediador da relação dele com a União Brasil. É o presidente do Senado Federal. Que vai cobrar fatura. Gente, uma das faturas aí é a questão da anistia, né? Aquele projeto de anistiar as pessoas lá do 8 de janeiro, e o Alcolumbre já disse, não, aqui no Senado eu não deixo passar, porém tem uma fatura. O Ministério das Comunicações está entre elas, mas também a mídia fala em Banco do Brasil, os Correios, vários outros cargos. E aí ele, ao que parece, dentro do União Brasil, o Lula já começou a articular esse processo. Mas vejam, o Davi disse, colocou essa questão da anistia e em troca você já tem aí uma articulação em relação a cargos diretamente indicados por ele. Ou seja, em política tem sempre isso, né? O toma lá, da cá, de algum modo funciona no sentido mesmo político, né? Não estou falando literalmente de posições políticas e cargos públicos. O professor, a gente sabe que esse modus operandi, como se chama, isso é comum, mas é tão estranho de se ouvir como se fosse uma coisa normal. E aí o Vitor citou aí, né, um evento de afagos e tudo mais. Ontem o mundo, né, eles vão ter caso um bom tempo para conversar, do INSS, né, com o comandante sendo abordado, né, preso pela Polícia Federal.
é tudo tão estranho, as pessoas... Né? Parece normal, né? Normal. Normalizam muito isso. Você tem razão. Na política tem esse jogo dos interesses políticos, mas, como eu falei em tempestade perfeita, né? Pesquisas muito ruins, aliados políticos se afastando e outros chegando, e para terminar a questão do INSS, né? Como noticiado ontem, a Polícia Federal fez uma operação e por isso mesmo o Lula foi lá e demitiu o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Gente, a fraude chega a mais de 6 bilhões de reais, a gente está na casa do bilhão, vejam, o nível aqui já é um nível ainda maior. Essa fraude vem desde 2019, mas continuou, né, na entrada dele. O Alessandro foi indicado pelo Carlos Lupe em julho de 2023, estava aí há quase 2 anos no cargo. E o seguinte, as fraudes eram contra aposentados, associados de sindicatos, vejam, pessoas que de algum modo, né, as pessoas mais precisam, né, de qualquer modo, são pessoas que precisam do INSS. O que estava ocorrendo? O INSS tinha um acordo chamado ACT, Acordo de Cooperação Técnica, com associações, sindicatos, onde as pessoas poderiam ter descontados direto na folha de pagamento da pensão ou do salário, da aposentadoria, era descontado alguns auxílio jurídico, alguma questão de prestação de saúde, e só que a pessoa tem que deixar claro que fez isso. Então tinha que ter... Ela tem que autorizar. A autorização expressa de cada pessoa individualmente. E isso foi fraudado. As pessoas nem sabiam que estavam sendo cobradas, e quando sabiam, começavam a reclamar no INSS, uma enxurrada de reclamações, e o INSS ali evitando fazer as grandes, enfim, a apuração melhor, enfim, foram levando para baixo do tapete, e o resultado, chegou a Polícia Federal vai e faz essa investigação, 211 mandados de busca e apreensão, né, em 13 estados do país, incluindo o Distrito Federal, 6 pessoas afastadas dos cargos e uma cifra que chegou a 6 bilhões de reais. Olha, como ele é o indicado do Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência e presidente nacional do PDT, a situação, a depender de como ela esteja sendo construída, vai sobrar politicamente para o PDT? Pode sobrar sim, justamente já que está no meio de uma grande reforma ministerial, Lula perdendo aliados aqui e não podendo passar à opinião pública a ideia de que o seu governo tem corrupção, pode acabar cortando a cabeça de alguém. Vai cortar do Lupe? A conferir. Agora, que a tempestade está se formando em torno do governo Lula, está se formando, e sim. respinga aqui em Caruaru, né? Por causa de Ivone Queiroz, que é o número 2, é o secretário executivo do Ministério da Previdência, a partir de Carlos Lupe, ele é o número 2. E, claro, se Lupe cai e o PDT perde o ministério, dificilmente o novo ministro vem e mantém a estrutura do anterior nesses cargos mais próximos. Portanto, se Lupe cair, é possível que Ivone caia por uma questão mesmo de política. E o Mário falou agora há pouco sobre a fala do Volner, né, em contato com ele, disse que eles estão atônitos com a situação. Bom, não dá para falar em desconhecimento, porque essa é uma pauta antiga. Que se fala sobre fraude no INSS, descontos não autorizados. Qualquer advogado previdenciário que esteja nos ouvindo agora conhece muito bem essa história. São muitas as ações bem anterior a essa operação. Talvez agora nós tenhamos a dimensão do tamanho do rombo. Isso sim pode trazer um impacto, né? Na casa do bilhão, 6 bilhões. Mas não dá para dizer que é algo desconhecido. O INSS conhece tanto que o próprio Lupe falou ontem que a inteligência do INSS contribuiu com a CGU, a Controladoria Geral da União, e com a Polícia Federal nessa operação. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes dessa informação. Agora, a Renata falou sobre os conchavos, né, entre o presidente Lula e o presidente Davi Alcolumbre do Senado. Eles têm tido tempo para isso nas viagens internacionais, né? Sim. O Alcolumbre viajou com Lula para o Japão e para o Vietnã, e agora vai viajar para o funeral do Papa Francisco. Então, nessas oportunidades, eu acredito que eles têm um espaço privado para conversar e alinhar esses preços a pagar, como o senhor disse há pouco. Exatamente. Você tem aliados se afastando, o Kassab ali evitando, né, se aproximar mais do Lula, mas não perdendo seus cargos no governo. Ao mesmo tempo, outros aliados, é aquilo, né? Sempre alguém, né, se aproxima, e mesmo com o governo caindo, você sempre pode realinhar os conchavos, digamos assim, né? Realinhar as articulações políticas. Agora,
que é um momento difícil para o governo, sim, e as pesquisas indicam cada vez mais isso. Só para dar uma última pesquisa, a pesquisa Paraná, feita agora há pouco, o que é que ela diz? Que o Lula perde em segundo turno para Jair Bolsonaro, para Michele Bolsonaro e perde para Tarcísio de Freitas, tá? Para o Bolsonaro ele perde 46-41 no segundo turno, para a Michele 45-41 e para o Tarcísio 43,5-40,5. No primeiro turno ele ainda vence a Michele e o Tarcísio, mas já perde para o Bolsonaro. É um sinal de virada de chave. Lembrando que essa mesma pesquisa indicou que 57% da população rejeita o governo. Ou seja, ou o governo começa a melhorar nesses aspectos e evitando essas notícias negativas, ou a situação vai ficar cada vez mais difícil para o governo, ao que parece está caminhando para isso. Professor Marco Aurélio Freire. Só um segundo para fazer uma correção sobre as investigações de esquema de fraudes no INSS. Os servidores foram afastados, não presos, tá? Afastados. Né? São 6 afastamentos. Pode ocorrer mais ainda, dependendo das investigações. Obrigado, professor. Até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio.